Estudos para concursos, português, ProNSS 2022, sobre o advérbio. Advérbio é a classe de palavra que pode funcionar como modificador do verbo. Ad, né, de adicionar ao verbo. Modificador de verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. O advérbio pode adicionar ou modificar qualquer coisa, né? Então, os exemplos são: Maria entrou rapidamente. Maria é extremamente inteligente e Maria mora muito perto de João. Basicamente é uma palavra extra para especificar ainda mais a coisa, certo? Né? Tipo, Maria entrou. Só com isso eu sei que a Maria entrou. Mas se eu especificar mais ainda, eu posso dizer que ela entrou rapidamente, né? E isso vai acabar aparecendo no advérbios. Maria é inteligente, mas eu posso dizer mais ainda. Maria é extremamente inteligente. E também, Maria mora muito perto de João. E também posso explicar mais ainda e modificar e especificar ainda mais, que é Maria mora muito perto de João. Entendeu? O advérbio é um especificador de alguma coisa. Daí, basicamente, parece que os advérbios que especificam podem especificar coisas com certas palavras e são separados em classificações distintas. Os advérbios podem ser de lugar, tempo, modo, afirmação e negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão e ordem. Essas são todas as classificações do advérbio e por isso que é uma das coisas que mais caem questões. Por causa que é muito fácil. Muito fácil, mas só que contextos podem ser usando por causa que são palavras específicas que dão a classe. Só que às vezes no contexto do texto que eles dão como exemplo para a questão, eles podem confundir a pessoa na mente. E ela acabar respondendo errado. Então, as palavras para lugar... de novo. Lembra quais são as classificações dos advérbios? Que é o que com advérbio é uma especificação mais especificada ainda da alguma coisa. Do que? De um verbo, um adjetivo, um advérbio. Então, lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Exclusão, inclusão ou ordem. Agora vamos especificar essas palavras, essas classificações. Se você está falando de um lugar, você está especificando o quê? Alguma coisa em um espaço. Espaço. Pode ser aqui ou lá. Aqui ou lá, longe ou perto. Entende? Especificar alguma coisa em um lugar específico. Alguma coisa a um lugar específico. Depois o tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Existem palavras para passado, presente e futuro. Manhã, tarde e noite. Certo? Então, ou seja, uma palavra que especifica algum tipo de tempo. Esse se lembra, especificar. Daí é um advérbio classificado de tempo. Depois, modo. Esse aqui é mais confuso, porque ele é mais ambíguo. Mas praticamente se você quer colocar um atributo a uma coisa. Um atributo. Alguma coisa, ele é considerado modo. Os exemplos aqui são tipo bem e mal. Sabe? A classificação básica de ser uma coisa positiva ou negativa, entende? Daí tem a afirmação. Afirmação é a mesma coisa que dizer sim, só que usa várias palavras diferentes. Tem o negação, que é o não. Também, usar palavras diferentes podem também ser usar o não. Ou a dúvida, que é a questão. Mas esse aqui é mais pelo contexto, né? Acaso, porventura, possivelmente, seja uma coisa que você não tem certeza. Dúvida é a coisa que você não tem certeza. Depende de onde ela está para ela ser considerada uma classificação de dúvida. Depois tem densidade. Basicamente, é aquela coisa que estava lá no começo, nos exemplos. Aumentar, especificar ainda mais alguma coisa, só que para negativo ou positivo. Isso é intensidade. Esse aqui não tem uma especificação de positivo e negativo. Pode ser, os exemplos aqui são muito, muito, demais, pouco. Ou seja, pode ser negativo ou intensidade, pode ser positivo ou negativo. Mas não pode ser igual. E a exclusão, você separa alguma coisa, o atributo que você está tentando colocar e especificar, a especificação que você está colocando, ela tem que excluir alguma coisa. Né? Daí os exemplos são apenas, ou exclusivamente, ou só. Se lembra? O exemplo é: todos na classe sabem falar inglês. Mas aí você especifica, quando você usa o advérbio para especificar alguma coisa ainda mais, mas você quer excluir os outros da classe, mas apenas um, daí você está explicando apenas uma pessoa, certo? Apenas um deles sabe falar espanhol. Especificou um cara, isso está excluindo os outros da classe. Bom, inclusão. É algo ao contrário de exclusão, nem vou falar. E o ordem é aquela coisa de primeiro, segundo, terceiro, e o final e último.
Basicamente, quando a palavra está sendo classificando alguma coisa em uma ordem dessas aí, de primeiro até o último, significa que é a classificação de ordem. Daí agora é as palavras, né? Lugar é o aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além. Acho que é mais interessante eu tentar explicar o que é cada uma das palavras, né? Aqui é aqui. Antes é antes de mim. Atrás de mim. O dentro é dentro de mim. O ali é lá, está fora de mim, mas eu posso apontar para lá. Adiante está na frente de mim. O fora está fora do espaço que eu estou falando. Acolá está perto do espaço que é fora de onde eu estou falando. Atrás está atrás da coisa do espaço. Além está mais longe do espaço. Lá, isso está de novo, é que nem ali, eu posso apontar para o lugar que está perto de mim, eu posso apontar. Detrás, mesma coisa que atrás. A quem? Não sei. Cá, que está na minha direção. Acima, que está em cima de mim. Debaixo, abaixo, que está embaixo de mim. Aonde? Não sei. Longe, está longe de mim. Onde? Também não sei. Perto, está perto de mim. E aí, que é uma indicação de um lugar muito perto, né? Depois disso, tem o tempo. O tempo é hoje, o tempo é logo, uma pouca quantidade de tempo. O primeiro, que também pode ser usado para aquela coisa que a gente viu no final, que é o ordem. Só que ele é um pouco diferente. Primeiro, o ontem, que é ontem, né? Antes de mim. Tarde, que é um pouco antes, depois de mim. Outrora. E tá difícil ficar explicando o que é cada coisa, né? Vai. Tempo. Hoje, logo primeiro, ontem, tarde, outrora. Amanhã, cedo, dantes, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal. Modo. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, assinte, debalde, nunca falo debalde, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado ou a pé. São exemplos. Afirmação, sim, certamente, realmente. De certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras e indubitavelmente, negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Dúvida agora. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá. Quiçá é usado algumas vezes, mas normalmente eles não são tão questões, estão só em textos específicos. Talvez, casualmente, por certo, e quem sabe. Intensidade, muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, assaz. Isso aqui eu não sei. Que equivale a quão, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por complexo e extremamente. Exclusão, apenas, exclusivamente, salvo, senão, somente, simplesmente, só e unicamente. Inclusão, ainda, até, mesmo, inclusivamente e também. Ordem, depois, primeiramente, ultimamente. Locução adverbial agora. Finalmente terminando as classificações. Agora vamos compreender locução adverbial e depois dicas. A locução adverbial é a formação de conjunto de palavras com o mesmo valor de advérbio. Inicia-se por preposição. E o exemplo é por trás, de cor, às vezes de perto, por fora, sem dúvida, às pressas e em breve. E algumas dicas, os advérbios terminados em mente têm como origem um adjetivo feminino. Friamente, imediatamente, cuidado, pois antes de particípios não se deve usar a forma de superioridade sintética, que é o melhor ou pior, mas sim analítica, que é bem mais ou mais mal. Se você entender essa coisa de sintética e analítica, é basicamente, quando o treco está analiticamente, ele usa mais palavras para comparar as coisas. Tipo, se você quer comparar se uma coisa é boa, comparar ela, você tem que analisar ela. E comparar ela a alguma outra coisa. Daí isso é uma análise. Uma análise. Entende? Tipo, aquele lugar é mais perto do que aquele outro lugar. Eu estou comparando um lugar a outro lugar. Entende? Comparando eles, eu estou analisando eles. Comparando e dando a informação que um é mais perto do que o outro. Mas quando ela é sintética, ele só usa uma única palavra e não compara, mistura duas palavras para tornar alguma coisa só. O exemplo disso seria a melhor ou pior. E eu não estou comparando com nada. Bom, o exemplo disso é: as meninas estavam mais bem preparadas que os meninos. Bom,
E em uma sequência, outra dica é, em uma sequência com vários advérbios terminados em mente, usa-se apenas o último. Mente, né? Se lembra? Mente. Ela comunicou sensata, organizada e objetivamente. Ou seja, ele estava dando vários. Se lembra que o advérbio é a especificação de alguma coisa. Então, de algum atributo também. Então, daí ele está dando um monte de advérbios aqui, para especificar mais ainda. Sensata, organizada e terminou com o quê? Um objetivamente. Então, uma sequência de verbos terminou com mente. Objetivamente. Usa-se o quê? Usa-se apenas o último. E eu não entendi o que significa usar apenas o último. Ele comunicou sensata, organizada e objetivamente. O recado do diretor. Acho que entendi agora. Analisando melhor, provavelmente ele está falando assim: se você quer usar uma sequência de verbos, a regra é você ter usar mente para dar, porque é um conjunto de que torna uma palavra como se fosse uma qualidade de alguma coisa, certo? Então, normalmente ele falaria, ele comunicou sensatamente o recado do diretor. Ou seja, ele deu o advérbio aqui de qualidade sensata, especificou a coisa sensata. Só que ele é, nesse caso que eu simplifiquei agora, ele só usa um. Só que quando usou mais de um advérbio, ou seja, colocar mais qualidades, mais especificações na mensagem, na frase, daí você só usa o mente na última. Você não usa sensatamente, organizadamente, junto com a palavra. Vou falar o exemplo aqui que seria errado. Ela comunicou sensatamente, organizadamente, objetivamente o recado do diretor. Ficou meio estranho, né? E é isso que eu entendi que é a regra que está falando. Tem uma certa quantidade aqui de advérbios, sensata, organizada e objetivamente, e objetiva, só que você só coloca o mente no final. Ela comunicou sensata, organizada e objetiva, mente, o que é do diretor. Depois, flexão de advérbio. Flexionar, né, mudar de um A, um O, um numeral, um texto. Os advérbios são palavras invariáveis, isto é, não apresentam variação de gênero e número, e alguns advérbios, entretanto, admitem uma variação em grau. Ou seja, não tem flexão, mas tem flexão de grau. O grau é comparativo, que pode ser igualdade, inferioridade, superioridade. Uma igualdade é tão, advérbio, quanto. Numa frase com tão, advérbio, quanto, dá uma comparação. Joaquim fala tão alto quanto Pedro. Então, quanto. Então, inferioridade, menos advérbio que. Do que. Fala menos alto que Pedro. E superioridade, analítico, mais verbo que. E o sintético, melhor ou pior do que. Bom, basicamente o grau é coisas usando o que ou com. O grau superlativo, isso foi o grau comparativo, e o grau superlativo é analítico ou sintético. Você lembra que o analítico usa mais palavras e o sintético usa só uma palavra misturada. Tipo alto com íssimo, altíssimo, significa muito alto. Joaquim fala altíssimo é um sintético, mistura de palavras. E o analítico não mistura palavras. Daí tem aqui dois exercícios, vamos ver. Na frase mais recentemente, que está grifado, duas pesquisas foram muito além e mostraram que a valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. Valorização da felicidade pode ser causa de verdadeiros transtornos. A expressão destacada indica modo, tempo, intensidade e lugar. Ou seja, ele quer uma classificação de um adjetivo, de um advérbio, certo? E o que a palavra se lembra que as palavras, nesses casos aqui, você tem que estudar pelas palavras. E o que aqui está escrito mais aqui. Ou seja, ele aumentou alguma coisa. E deu uma qualidade de intensidade aqui. Então não é modo, não é tempo, não é lugar, não é afirmação, é intensidade. Só que esse aqui tem o errado. Não é um. Se lembra que eu falei que mais recentemente que está grifado. Ou seja, são dois advérbios. O mais não está sendo usado como advérbio, mas o recentemente está sendo usado como advérbio. Então ele é o tempo. Recentemente é um advérbio de tempo. Bom, é assim, né? Tchau.